Eu considero e gostaria de transmitir para vocês que antes de fazer, o que nós realizamos é consequência de todos os valores que nós temos dentro de nós. A nossa forma de pensar, nosso estilo de vida, a nossa forma de ser influencia em como nós realizamos as coisas. E o que nós fazemos influencia nos nossos resultados e principalmente nos nossos resultados financeiros. E eu me lembro muito bem, quando eu comecei a minha carreira, quando eu tive aí o meu primeiro emprego, eu tive, obviamente, ali um mentor, eu tive um diretor, uma pessoa muito importante na minha história, uma pessoa que marcou os meus primeiros passos. E foi muito interessante que logo assim que eu cheguei naquela empresa, assisti a reuniões, assisti algumas palestras, e eu comecei a me chocar um pouco com a minha própria referência. Eu comecei a ouvir conceitos de sucesso, referências de sucesso, uma linguagem que eu não estava acostumada, um nível de autoconfiança que eu não estava acostumado. Eu sempre fui bom aluno. Então a referência de sucesso para mim é quem tirava nota boa. Ou seja, eu fui treinado para fazer prova e tirar nota boa. Não é como a maioria das pessoas dentro do nosso sistema educacional, não apenas no Brasil, isso em vários países. E eu comecei a me deparar que aquilo que eu me achava muito inteligente e muito bem sucedido não era lá essas coisas. Que existiam pessoas realizando muito mais do que eu. Existiam pessoas muito mais confiantes do que eu. Pessoas muito mais seguras, muito mais profissionais, com muito mais know-how do que eu tinha, a começar de uma mentalidade, de uma postura diferenciada. E eu comecei a perceber aquilo naquelas reuniões e naquelas palestras. E comecei a rever alguns valores que eu tinha. Isso eu considero muito importante, eu gostaria que você prestasse muita atenção. Imagine que você tem um terreno. Nesse terreno, você quer construir um prédio. Esse prédio representa a tua família, sua carreira, os bens que você quer conquistar, a história que você quer escrever, representa a construção desse prédio nesse terreno. Todo mundo tem um terreno. E todo mundo, eu pressuponho, que quer construir um empreendimento bonito dentro desse terreno. Agora, antes de mais nada, para você construir nesse terreno, não é possível você construir em cima de ruínas. Não é possível você construir em cima de entulhos. Não é possível você construir em cima de lixo. A primeira coisa que você tem que fazer num terreno, quando você quer construir um prédio, é limpar esse terreno. Eu estou dando esse exemplo, usando essa metáfora para dizer que na hora de você construir, a primeira coisa que a gente tem que fazer é limpar uma série de valores, uma série de princípios, uma série de conceitos que sujam, que acumulam entulho em cima do nosso terreno. E esses princípios, esses valores estão por aí, circulam pela sociedade, circulam pela opinião pública, entre aspas, pela sabedoria popular. E às vezes nós herdamos esses conceitos de geração em geração, às vezes na nossa própria família, e esses conceitos estão ali sujando nosso terreno e norteando as nossas decisões. Eu vou dar alguns exemplos aqui pelo nosso tempo. O primeiro deles é o conceito de estabilidade. Eu não sei por que as pessoas elas querem ter estabilidade. É a cultura da estabilidade, é a cultura do inexistente, porque estabilidade não existe. Você até pode falar, não, mas existem empregos que têm estabilidade. Tem nada. Uma lei muda, entra em guerra, temos um colapso financeiro. A estabilidade simplesmente não existe. E assumir que a estabilidade não existe, quando a pessoa entende que a estabilidade não existe, ela sabe que ou ela empreende, ou ela vai ficar com aquele pouco que ela chama de garantido, que não é nada garantido, para o resto da vida. Ou seja, a cultura de desejar a estabilidade limita o potencial, limita a visão, limita a criatividade. Quando nós corremos riscos ou quando nós estamos em situações de risco, nossa inteligência, nosso cérebro trabalha e produz novas ideias, produz inovações. Ou seja, uma pessoa que tem dentro dos seus valores um desejo de ter estabilidade, com certeza já é um terreno cheio de entulho. Como é que você vai construir algo grande buscando algo que não existe? Eu não estou falando nada contra estabilidade, eu estou dizendo que estabilidade não existe. É uma coisa bem diferente. E quando eu assumo que estabilidade não existe, eu vou ter criatividade. Eu vou empreender para construir o meu prédio, o meu empreendimento no meu terreno, que é a minha vida. O tempo só anda para frente, o tempo não anda para trás. O relógio só anda para frente. Tempo que passou é tempo que ficou para trás.
Por isso a gente não pode perder tempo e tem que utilizar esse tempo com criatividade. Eu poderia aqui falar de pelo menos mais 10 exemplos que eu chamaria de sofismas, mentiras que estão por aí rondando pela sociedade, que sujam o seu terreno, que cria uma mentalidade pequena, às vezes medíocre, às vezes covarde, e que impede de você construir um prédio lindo em cima desse terreno. Eu quero finalizar te dando um trabalho de casa. Queria que você pensasse um pouco, que você refletisse um pouco mais, fizesse uma investigação aí nos seus pensamentos, nos conceitos que você aprendeu na escola, ou até na sua própria família. Que conceitos poderiam ser conceitos que estão sendo ruínas e entulhos no seu terreno, que podem inclusive impedir de você construir um prédio lindo sobre esse terreno? Pensa nisso. Que outros conceitos mais? Tipo, mais vale um pássaro na mão do que dois voando, melhor pingar do que secar, pau que nasce torto, morre torto, e por aí vai. Pensa um pouquinho mais, reflete, faz uma lista. Você já viu galinha de perto? Tenho certeza que galinha é um animal que você já viu várias vezes. Alguns talvez que tenham aí uma origem em cidades menores, talvez tenham até criado galinha. Mesmo você de cidade grande, com certeza, você já viu uma galinha. E a galinha tem algumas características básicas. A primeira delas, a galinha é medrosa. Não é? A galinha é um animal medroso. Se você se aproxima de uma galinha e bate o pé, a galinha sai correndo. A galinha sai correndo. A galinha ela é um animal que tem medo. Outra coisa, o que come a galinha? Muitos poderiam me responder assim, a galinha come milho. É verdade, a galinha come milho. Agora, galinha que é criada em casa não come milho, come resto de comida. Ela come resto de comida. E quando ela não está comendo o resto de comida, a galinha está indo lá para o quintal, para o terreiro dela, que é ali um terreiro limitado, ciscando minhoca, ciscando barata, ciscando bichos mortos. Ou seja, a galinha come minhoca, barata, restos de comida. Não é? Outra coisa muito interessante para a gente falar da galinha é que a galinha não voa. Você pega uma galinha, apesar dela ter asa, você pega uma galinha e joga ela para cima, ela bate, pimba, cai no chão e a galinha não voa. E o final da vida da galinha qual é? O final da vida de toda galinha? Panela. O final de toda galinha é parar na panela. Assim é a galinha. Vamos agora traçar o perfil e conhecer um pouquinho do outro animal, da águia. Em primeiro lugar, você já viu uma águia? Olha, eu nunca vi uma águia. Já vi em foto, nem sei se num zoológico eu já vi uma águia, mas eventualmente alguém aí deve ter visto uma águia. Mas, em primeiro lugar, uma águia é um animal raro. Acima de tudo porque a águia, ela voa alto, ela habita as montanhas mais altas. Ela voa muito, é um dos animais que mais alto voa, se não for o que mais alto voa. Ela tem aquele voo, a envergadura da águia é grande, aquelas asas são fortes, e ela voa lá do alto, bem alto, onde poucos animais conseguem chegar lá, conseguem alcançar. Pouquíssimos animais, seres vivos, chegam nas alturas que uma águia chega. Outra coisa, justamente porque a águia voa alto, ela precisa ter uma boa visão. Ou seja, a visão de uma águia é uma visão extraordinária. Ela enxerga de longe. Como ela caça, o que ela come? Ela não come resto de comida, ela caça. Ela não come aquilo que se joga para ela. Ela decide o que ela vai comer. Ela é caçadora. Então, como ela voa alto e ela é caçadora, a visão dela é uma visão extraordinária, porque lá de cima ela consegue caçar pequenos roedores, galinhas, enfim, animais de pequeno porte, que com suas garras ela dá um rasante e vai lá e caça aquele animal. Essa é uma outra característica da águia. A águia também tem uma característica muito peculiar, que ela tem uma capacidade grande de se renovar. Quando ela vai ficando velha, ela troca as penas, ela troca as unhas, ela troca o bico, ela se retira e ela lá, não é? Passa um tempo retirada, cresce um novo bico, cresce novas garras, cresce nova penugem e ela desce voando, renovada para mais uma jornada de uma vida de uma águia. Então, como você pode perceber, a vida de uma águia é completamente diferente da vida de uma galinha, que vive num lugar limitado, num terreiro, que come aquilo que dá para ela e por aí vai. Agora, vamos imaginar uma situação hipotética. É uma situação que eu quero convidar você para imaginar. Vamos supor que um ovo de águia, por acidente, caísse dentro de um galinheiro. O que vai acontecer é que a galinha
ela vai chocar aquele ovo junto com os ovos que ela vai estar chocando ali no galinheiro. E vai chegar um determinado momento que vão nascer os pintinhos e vai nascer a pequena águia. Muito bem, aquela galinha vai cuidar daquela águia como se fosse o filho dela realmente. Na realidade, na cabeça da galinha é o filho dela. Ela vai dar todo amor, vai dar todo carinho. Ela vai ensinar como ciscar, como comer minhoca, como comer barata, como comer resto de comida. Ela vai ensinar tudo que uma galinha precisa saber para ser uma galinha bem-sucedida. Muito bem, essa águia que vai nascer ali no galinheiro, e galinheiro não tem espelho, ou seja, ela nunca vai se dar conta que ela é diferente dos outros. Ela vai achar que ela é exatamente igual aos outros pintinhos. Que ela vai crescer com os pintinhos, vai aprender a rotina de um pintinho, de uma galinha. Ela vai ciscar, ela vai ficar só no galinheiro, só naqueles limites do terreiro. Ela certamente não vai voar. Ela certamente vai achar que ela é uma galinha, ao invés de ser uma águia. Agora a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: ela é uma águia ou ela é uma galinha? Ela é uma águia. A grande questão é que ela não sabe que é uma águia. E além de não saber que ela é uma águia, ela adquiriu hábitos de galinha. Ela é protegida pelo sistema do galinheiro. Porque afinal de contas, o galinheiro, quem está dentro do terreiro, tem comida garantida. Não corre riscos, não precisa caçar. Ela tem a sua sobrevivência dentro do galinheiro garantida. Ainda que no final vá para a panela. Muito bem, essa águia, em algum momento da vida dela, provavelmente quando ela olha para o céu e eventualmente veja alguma águia voando, é possível que lá no fundo, dentro dela, ela olhe para aquela águia e sinta uma atração. Porque ela sabe que lá no fundo, alguma coisa está errado dentro dela. Porque de fato, ela é uma águia, ela não é uma galinha. Essa história fala muito de nossa identidade, de quem nós somos. O que nós somos não depende do sistema, o que nós somos não depende do que nós temos. Mesmo considerando que a sociedade vai te dar mais valor, e talvez me dê muito mais valor hoje, pelo que tudo que eu conquistei, do que naquela época que eu estava lá andando de trem. Mas a grande verdade é que lá, quando eu estava dentro do trem, cheio, indo para trabalhar, eu já era uma águia, eu já tinha minha identidade. O meu valor sempre foi o mesmo, não mudou absolutamente nada. Da mesma maneira, o teu valor não muda absolutamente nada. A grande questão é o que você quer ser. Se você quer ser uma águia ou se você quer ser uma galinha. Porque o teu valor é um valor inestimável, é um valor grande, independentemente da sociedade que você vive, independentemente das circunstâncias que te cercam. O teu valor é o teu valor. Você é uma águia e você não é uma galinha. Agora, você precisa se livrar de hábitos que, dentro do galinheiro, dentro dessa sociedade que sempre busca nos limitar, sempre busca colocar limites, sempre busca colocar você aí tipo, você é jovem, você não pode conquistar nada mais além daquilo que a sociedade permite. Isso é uma furada. Isso é uma furada. A sociedade planta esse tipo de medo. O galinheiro planta esse tipo de medo. Mas quem é águia, quando ele olha uma outra águia, ele pensa assim, cara, esse cara está falando comigo. Porque eu sou águia e eu não sou galinha. Essa autoestima, ela é fundamental se você quer empreender. Ela é fundamental para você se destacar. Ela é fundamental para você não ser mais um na multidão. Você saber qual é a sua identidade. Onde você quer chegar. E quão alto você quer voar.